pessoal, estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, o seu podcast sobre literatura coreana. E no episódio de hoje, vamos falar de um livro que não é tão conhecido por um simples pedaço de cerâmica da Linda Sue Park, mas que deixou nós duas muito surpresas. Foi uma história que encantou muito e que fluiu muito bem. A gente vai conversar mais sobre isso. Lembrando, então, que esse é o último episódio dessa temporada com apoio da LTI, cujo tema é refletindo sobre o mundo através da literatura coreana. Estou aqui eu, Bruna Giglio, junto com a minha dupla, Denise, oi. Olá, pessoal, eu sou a Denise Nobre e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai falar desse livro aqui que a Bruna já mencionou, que realmente foi uma grata surpresa, assim. É um livro que, aliás, já está aqui no Brasil faz um tempinho, né? E a gente foi sempre aí enrolando, mas chegou o momento. Hoje vamos falar dele, vocês vão gostar, vão se interessar bastante. Mas falar também aí dos últimos livros que chegaram. A gente teve, então, o lançamento do Folhas de Fogo, né? Sim. Da Ha Won-jung, pela editora Cassandra, que imperdível também a leitura. E mais recentemente, eu vou até mostrar pra vocês, gente, que eu tô aqui com o meu exemplar maravilhoso, né? Do Floresta do Mofo Dourado, da Soo-Yeon Lee, que tá maravilhoso, interessantíssimo. Na verdade, o lançamento oficial dele ainda vai ser no dia 15, né? Lá na Livraria Aigo. Mas a gente teve o pré-lançamento dele, né? Junto com a abertura da exposição. Que está agora aqui no Complexo Cultural Oswald de Andrade. Vai ficar até o dia 10 de janeiro. Quem puder vai lá visitar, que está incrível. Sim. E a autora ainda vai ficar aqui no Brasil para mais algumas atividades, né? É uma querida. Vale muito a pena mesmo. Sim. Bom, e vamos então falar sobre a classificação indicativa. Esse livro ele é classificado como infanto-juvenil, então acredito eu que uns 12 anos, assim, se o adolescente, né, o pré-adolescente já lê, assim, acho que já é uma idade bacana. Lembrando que tudo o que a gente mencionar aqui de livros, a exposição também, etc., vai estar tudo aqui embaixo, descrito para vocês verem depois. E lembrete para seguir a gente nas redes sociais, no nosso site, acompanhar as notícias, que sempre tem coisa nova por lá também. E ficar atento também que logo vai ter o evento de encerramento dessa temporada, que vai ser um evento presencial. Então, olhe o nosso Instagram, que vocês vão ficar sabendo direitinho dia, local, horário, para vocês irem lá prestigiar, bater um papo presencial com a gente. Sim, e vai ter mediação de leitura, bate-papo, e com um convidado, assim, até que tá vindo da Coreia. Então, acho que vai ser bem interessante. Bom, falando um pouquinho sobre a autora e sobre esse livro, ele foi primeiro publicado aqui em 2005, depois 2016, a 4ª edição, e a 7ª tiragem foi 2024. Então, é um livro que está aqui há um tempinho, né? E a autora, ela também ganhou a medalha Newbery, eu não sei se é assim que se fala, que é um prêmio importantíssimo de literatura infanto-juvenil, e ela é descendente de coreanos, né? Ela não chegou a nascer na Coreia, mas os pais são coreanos. Ela é americana, coreana. E ela traz um pouquinho disso também para essa história e para os outros livros dela que a gente tem em português também, que a gente vai botar aqui embaixo também. Sim, é maravilhoso porque ela faz esse resgate, né, cultural, de ancestralidade também. Sim. Nesse livro aqui, ela traz uma Coreia do século XII, gente. Muito interessante. Que é um período que a gente tem pouquíssimos livros em português, né? Então, acho que isso por si só já é um mergulho único pra gente aqui, né? Com certeza. E eu também acho que esse livro, ele se encaixa um pouquinho em uma ficção histórica. Eu não sei se você concorda comigo. Eu também acho. Porque no final a gente entende né? por quê. Então, assim, sem dar muito spoiler, mas basicamente ela se baseia em uma informação meio desconhecida, assim, em referência a um vaso e cria, né, fabula uma história em cima dela. Então, acho que sim, é uma ficção meio histórica, com um pezinho talvez mais na ficção, no infanto-juvenil, mas tem um quê ali histórico também e cultural, né? Concordo bastante. Eu acho que a gente teve um outro episódio aqui falando sobre cerâmica já, né? Sim. Que foi sobre o livro Temporada de Cura no Ateliê Soyo, com a Keren, maravilhosa. Que, aliás, a gente acha que vai citar algumas vezes aqui nesse episódio, porque ela trouxe, inclusive, um vaso, celadon, que ela fez. E aqui o livro é sobre, né, esse tipo de cerâmica, que é uma relíquia, né, da Coreia, assim, é muito famoso. A Coreia é celadon, o celadon coreano. Sim.
E eu acho realmente que se encaixa assim, nessa ficção histórica, porque ela traz essa contextualização depois, né? Sim. A gente vê que teve bastante pesquisa também, eu achei muito interessante. E como a gente falou da questão de ser juvenil, eu acho até pela idade, né, do personagem, né? Porque aparentemente, pelo que a história conta, ele tá por volta de 12, 13 anos, né? Isso. Quando começa a história, e vai passando ali algum tempinho. E realmente é um livro que acho que se encaixa também nisso que a gente falou de coming of age, né? A gente vai mostrar aí esse amadurecimento, esse turbilhão de emoções Sim. que esse menino vai ter, né? É muito interessante, eu adorei. A gente acaba torcendo muito por ele, né, no Sim, final. porque é uma jornada, né? Sim. Tem toda uma trajetória de amadurecimento, de aprendizado. Tem muito aquela relação também de mestre e aluno. Isso, né? É bem coming of age. Bom, então vamos falar um pouquinho do enredo e depois eu quero ler um trecho aqui sobre a cerâmica em si, para quem não conhece. Então, enredo básico, né? Que a gente vai acompanhar o Orelha de Pau, que é um órfão e que tem como um amigo ali, mestre, o Homem Garça, que é um homem deficiente, uma das pernas dele é atrofiada. E eles são uma dupla, eles não têm onde morar, não têm família, eles moram juntos debaixo de uma ponte. E tem, então, essa relação aluno e mestre. E o Orelha de Pau, ele acaba criando, né, tendo esse fascínio por cerâmica, acompanha meio, né, secretamente um mestre, né, um ceramista muito, muito renomado, fazendo os vasos e as peças dele, e acaba que depois ele se torna uma espécie de aprendiz, não. Ajudante. Depois isso vai se desenrolando. Então a gente vai acompanhar essa história de um ajudante, entendendo ali esse universo da cerâmica que é espetacular, eu acho magnífico. Desde quando a Keren falou, eu já fiquei, meu Deus, lindo demais, Sim. né? Aí deixa eu ler o trechinho sobre a cerâmica Celadon. Aqui. Isso aqui é nota dela, mas tem outras partes que ela também explica. Ela fala o seguinte: os ceramistas de Celadon coreanos, da era Goryeo, que foi do ano 918 até 1392 depois de Cristo, sofreram uma influência inicial dos ceramistas chineses. Naquela época, né, a troca ali era muito intensa, até porque a cidade onde vai se passar a história é na costa oeste, norte, sul, leste, oeste, que dá para a China também, né? Tem o Mar Amarelo. Foi mal, gente. Geografia. Eu sempre confundo. Bom, continuando. Não é por coincidência que os dois centros de cerâmica, Puan, onde Cholpo se encontra, que é a cidade onde se passa a história, e Kandin, eram ambos à beira-mar, com acesso fácil à China através do Mar Amarelo. Mas, com o tempo, os ceramistas coreanos destacaram-se em vários aspectos. As formas simples e graciosas dos vasos, a cor notável dos maltes, a grande destreza patente nas peças moldadas e, finalmente, a inovação do trabalho de incrustação. Cada peça descrita neste livro existe na realidade, em um museu ou coleção particular em algum lugar do mundo. Então, aí a gente entende porque esse pezinho em história, né? Em mundo real, né? Sim, e aí a gente vai ver, né, no decorrer dessa trama aqui, dessa história, muita questão que a gente conversou também com a Keren sobre esse trato com a cerâmica e a relação que existe com o tempo, né? Com a paciência, né? A gente vai vendo, assim, que o Orelha de Pau, ele começa, né, olhando de longe, só observando. E ele quer, né, fazer um vaso. O sonho dele é fazer um vaso, gente. Ele fica lá olhando, ele acha isso incrível, maravilhoso. Ele quer fazer um vaso. E ele pensa que é fácil assim, né? Vou chegar, vou ligar o torno fazer e assim, pronto, vai subir bonitinho. Ele acha que é isso. E quem acompanha a gente já viu aqui no episódio com a Keren que não é assim. Até você chegar no torno, tem muitas etapas. E a gente vai acompanhando essas etapas aqui com o Orelha de Pau. É muito legal. Exatamente. E eu gostei muito porque o livro todo, ele traz, assim, um pouquinho de cada um desses processos e o valor de cada um deles, né? Todos têm uma importância enorme, né? A gente vê um vaso final assim, a gente acha, é o que você falou, é o torno ali, pronto, pinta, sei lá, faz uns negocinhos, uns desenhos, mas não, até o tipo de argila, a forma como você molda ali para
não sei, deixar ela mais fina, mais vermelha, que não sei o quê. Então, é lindo. Aí, depois, o fogo também. Tem uma parte do fogo que é espetacular, né? Que é também ensinar esse momento de... Tem coisas que está no teu controle, tem coisas que não, né? Pois é. Essa parte do fogo seria esse momento da vida do ceramista, que não está no teu controle. Porque mesmo hoje, até acho que no final ela cita um pouco isso, né? Que mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, ainda assim não é possível controlar todas as variáveis do fogo e sair exatamente como você imaginou. Às vezes pode sair ou não. Sim, né? sim. E uma coisa que a Keren comentou muito, e nesse livro é muito presente, é que, assim, a meu ver também, a arte da cerâmica é uma arte que depende muito desse tempo que não é controlável, assim, né? Então, é argila, às vezes não acha a argila certa, ou então a água, sei lá, modifica quimicamente, aí vem o fogo depois, vem a posição que você coloca o vaso perto do fogo. Enfim, então acho que é uma arte que por si só ensina muita paciência, ensina você respeitar um tempo que você não consegue controlar. Desculpa, né? Que é o que a gente mais quer hoje. Controlar é o tempo, são as coisas ao nosso redor. Então, é magnífico, é muito encantador mesmo. E eu acho que até nesse quesito, assim, como a gente vai acompanhando a história, no começo... isso não é spoiler, que é bem no começo, gente. Quando ele começa realmente a se tornar, então, esse assistente, né, do mestre Min, que é o ceramista famoso aí, o mestre, ele já chega pensando que vai pôr a mão na massa, literalmente. E o mestre manda ele fazer o quê? Pegar lenha. E nessa hora, eu não sei você, mas veio na minha cabeça o Karate Kid. Sim! Porque eu falei assim, nossa, igualzinho. É mesmo. Porque é isso, você quer... Você tá querendo pular muitas etapas, já chegar dando golpe, não sei o que, não. Vai pintar seca, sabe? Só que, querendo ou não, por mais que nesse momento o mestre Min ainda não visse o Orelha de Pau como um aprendiz, todas essas etapas que ele vai fazendo, cortar lenha, preparar argila, ir lá no forno... Todas essas etapas vão treinando ele, de alguma forma. Vão treinando o corpo dele. Sim. Né? Pro ofício de ceramista. A mão, né? Ele comenta que no começo... Os músculos sim, que vão se desenvolvendo. A mão que vai calejando, né? Tudo isso vai treinando ele. E aí me lembrou muito o filme. Porque eu falei, gente, mesmo. são as mesmas etapas. Aquela cena do tira casaco, bota casaco, que ele fica revoltado, né? No filme. Porque ele vê que isso já é uma forma dele estar preparando pro movimento do gesto mesmo da arte marcial. Sim. Realmente, é bem esse tipo de história, né? Que é um mestre ali. Então, a gente tem o Homem-Garça como esse tutor ali, né? Que pra mim ficou assim, como se fossem dois mestres. Sim. Como se o Homem-Garça fosse mais esse mestre filosófico. Da vida como um todo. Da mentalidade, do crescimento espiritual, controlar os seus sentimentos, os seus impulsos, né? Eles têm muitos debates filosóficos, assim, maravilhosos. É muito assim. legal. E aí, já o mestre Min, mais esse mestre, então, que vai ensinar o ofício mesmo, né? Porque o mestre Min, eu não sei se você pensou assim, mas existe até uma falha na comunicação entre eles, né? Porque o mestre Min é aquele velho mestre, como o professor Miyagi do Karate Kid, olha lá, referência de novo. Que não se explica muito, só fala assim, faz isso e pronto. E aí você tem que ler nas entrelinhas. Então, assim, você tem que ter ali um jogo de cintura, mas eu acho que é mais na parte mesmo da atividade física em si, da técnica apurada. Enquanto o Homem-Garça é mais essa parte filosófica e de crescimento até espiritual, vamos dizer assim. Sim, porque como o Orelha de Pau, ele não... perdeu os pais, né? E foi para uma cidade outra que não conhecia ninguém. Acho que o Homem-Garça também, por ser esse pária, né? Ele acolhe até para preparar ele para a vida, né? E é muito legal... como você falou, tem vários trechos, assim, que o Homem-Garça dá uma canetada bonita, assim. Filosofa muito. E... muitas delas, assim, tem muito a ver com ele ensinar a Orelha de Pau a observar o entorno, né? Deixa eu ver se eu acho o trecho que eu marquei isso, que eu achei muito legal. Eu não sei se você se lembra, calma aí. Eu devo ter anotado também. Achei. Pode falar. Página 7. 7. Os eruditos leem as grandes obras do mundo, né? Mas você e eu temos que aprender a ler o próprio mundo. Então ele fala, olha, a gente não vai ler as histórias sobre o mundo, a gente vai ter que ler o mundo.
para sobreviver. Sim, pra e aí aprender. a gente anda num ponto que eu acho interessante dessa história, a gente pensando nela como uma ficção histórica, que existe muito essa questão da divisão de classe, né? Porque se a gente for ver, como você acabou de falar, o Homem-Garça e o Orelha de Pau, eles são párias da sociedade, né? Porque existia toda essa questão hierárquica de respeitar as classes e tal. E se não fosse isso, eles são tão talentosos, né? Porque o Homem-Garça, ele tem esses pensamentos super filosóficos, assim, dignos de um erudito. É né? mesmo. E o Orelha de Pau vai se mostrando cada vez mais, então, esse aprendiz que é sábio e que é habilidoso também, né? Ele tem as técnicas apuradas também. E que são coisas que deixam de ser acessíveis a eles por conta de onde eles nasceram, né? Perfeito. Porque aí o Orelha de Pau, ele é um órfão. E eu achei isso interessante porque também a gente tá falando de Goryeo, né? Que é uma época que o budismo imperava mais, né? Então, tem toda essa questão também dos monges, né? Porque a ideia era que o Orelha de Pau fosse ficar no monastério, né? Sim. Mas ele acaba ficando ali né, embaixo da ponte com o Homem-Garça. Mas eles têm toda essa relação e nesses diálogos que eles têm de muito ensinamento e aprendizado, eu vejo realmente muito essa coisa do próprio livro, né, infanto-juvenil, que é esse didatismo mesmo, de ter alguma moral da história, explicar, né? Tem bastante. Tem até aquela sobre roubar, né? Porque eles não roubam, eles conseguem a comida deles, que às vezes é muito, muito pouquinho, catando lixo, né? Alguma coisa que cai no chão. Então, o Homem-Garça ensina também a ele não roubar. Então, realmente, tem esses didatismos, mas eu acho que não diminui a história, assim. Não. Eu acho que tem também, como tem esse quê meio filosófico, eu acho que dá uma suavizada. Não é tão... Não, sim, é bem suave, realmente. É bem interessante a forma que eles colocam, assim, dentro dos diálogos deles. Isso, Acho porque muito vem bom. de uma forma meio que natural, né? Sim. E o final também não tem, tipo, moral, 2 pontos. E, né, que acontece em vários livros, não né? Não tem. Sim. É. E eu acho que foi a autora que comenta no final que, na vida real, o Homem-Garça e o Orelha de Pau, eles não existiriam daquela forma, né? Não. Então, é bem provável que o Orelha de Pau, ele ficaria em um monastério e o Homem-Garça trabalharia com alguma coisa manual, não sei. Mas fato é que na história e na vida real, acredito que eles ainda seriam párias, né? Porque órfão e um deficiente... Não tanto só pela questão da classe social, porque aqui essa parte histórica que ela fala, acho que algumas leis, algumas coisas que são do século XV, ela ambientou aqui na história que é do século XII, né? Sim. Então talvez não fosse ser exatamente assim naquela época. Mas até essa questão mesmo dele ir ou não pro monastério, né? Ele poderia ter ficado com o tio, mas não acharam o tio, né? Isso. Foi uma coisa assim, né? Isso. Mas isso também mostra a falta de acesso, né? Porque, por exemplo, o Homem-Garça teve que vender tudo porque não tinha trabalho, não tinha, né? Nada. Isso. E aí entra em uma parte interessante, que é isso desse engessamento social, né? A gente, já entrando um pouquinho nesse universo da cerâmica, né? A gente entende que a cerâmica é uma arte que só pode ser repassada de pai para filho, porque foi tradição assim. Então, o Orelha de Pau jamais, nunca poderia se tornar um ceramista ou um aprendiz de um ceramista, né? Porque o pai não era ceramista. Então, a gente também vê essa quebra aí dessa estrutura tão engessada que é a sociedade, né? Então, e de certa forma é alguma crítica, né? Com certeza. Bem suave, mas é uma crítica a regimes, assim, que são extremistas, com regras muito rígidas, né? E que pode estar deixando passar aí uma grande oportunidade de nascer uma estrela. Perfeito. Né? Sim. E também esse olhar para o simples, né? Porque ambos, né, o Homem-Garça e Orelha de Pau, eles são homens simples, né? Eles não têm nenhum luxo, né? As vestimentas, o modo como eles vivem. Então, também me passou uma ideia assim, até as pessoas que a gente vê, assim, aparentemente simples, podem ter algum talento ali escondido. Então, por que não dar uma chance, né? Por que não observar, ver
essas pessoas, né? Então, esse livro sutilmente traz esse debate pra gente, né? Sim, e até não só nessa questão também das classes, né? Mas a própria questão da época que você vê a questão, ele era órfão e tinha superstição, que o órfão trazia má sorte e tudo. Mas se a gente for trazer para os dias de hoje, para a contemporaneidade, a gente pode pensar em preconceitos, né? Perfeito. Que hoje a gente não é tão supersticioso, mas o preconceito rola solto. Então, realmente, teria isso, de você ter certas barreiras com algumas pessoas que podem ser super habilidosas, talentosas, mas que não vão ter a oportunidade, né? Por conta de preconceitos. Exatamente. E, falando isso de simples, né? De pessoas que não se destacam ali pela aparência ou pela classe social, etc., mas podem ter ali algo muito precioso. Acho que se liga muito com o título também, né? Uhum. Porque, sem querer dar spoilers, mas... como é que eu posso falar isso sem dar spoiler, gente? Basicamente, o final é algo simples que Sim. significa um todo, né? Sim. Acho que eles mostram que você não precisa entregar uma cerâmica de 3 metros de altura, toda linda, maravilhosa, para trazer o simbolismo dela, né? O valor dela. Isso eu achei muito interessante na história, porque eu acho que também mostra um pouco de uma certa crítica muito sutil a esses valores conservadores que sempre vão colocar, por exemplo, o mais velho como o mais sábio. Porque a gente vê aqui, em vários momentos, o Orelha de Pau observando o Mestre Min, e ele pensa assim, o orgulho... Nossa. está fazendo ele perder uma grande oportunidade. E enquanto ele, como um garoto, como mais jovem e como órfão, toda a situação dele, ele não tem todo esse orgulho. Ele tem orgulho, sim, em muitos momentos, né? Várias coisas, principalmente com a questão da fome, né? Sim. De não se aproveitar das pessoas e tal. Não também aceitar a piedade. Ele prefere trabalhar para ganhar, para ganhar o sustento dele. Sim. Mas essa parte mesmo de... muitas vezes a gente se cobra, a gente falou muito isso nessa temporada, que a gente quer mostrar uma coisa perfeita para só assim se expor para o mundo. Uhum. E não, a gente pode mostrar um pedacinho que ela já vai mostrar, tipo assim, vamos dizer, a ponta do iceberg do quanto você pode ter de potencial. Né? Perfeito. E eu acho que é isso que esse título traz pra gente. Interessante. Até nesse último episódio nosso, né, que é do Como a Nossa Vida é Linda, eles começam com uma ideia, com uma motivação ali e vão longe. Realmente, também tem esse quê aí do título. E também tem aquele... o sentido de, tipo, por um simples pedaço de cerâmica. O Orelha de Pau, ele vai fazer tudo mesmo por esse simples pedacinho. Sim. A gente vai ver o que dá. Eu acho que também mostra exatamente esse ponto de você ter resiliência e determinação, mesmo no pouco. Persistência. Né? A persistência de... eu não posso mostrar todo o meu potencial, mas eu vou continuar ali ralando, né? Eu acho que esse livro também tem muito isso. Mostra, acho que em diversos trechos, né? Mostra esse valor do trabalho árduo, vamos dizer. Isso é uma coisa mesmo muito cultura asiática, gente. Muito. Que às vezes até é um pouco romantizado, mas, né? Total. Então, aquele velho ditado, né? Quem se esforça ali, né, conquista, meio meritocracia, né? Sim. Mas, como também é um livro infanto-juvenil, coming of age, etc., é uma pegada que a gente já tá meio que acostumado, né? É bem comum. E durante esse processo de aprendizagem dele, né, ele aprende não só técnicas da cerâmica, né? Então, a lenha, depois pegar argila, não é que amaciar não, mas moldar ali a argila. Não, ele também aprende muitos valores, né? Não só com o homem garça, como a gente comentou, com esse trabalho árduo, manual, né? Então, entender também que não é só com... a gente não aprende só coisas técnicas para desempenhar uma função, né? A gente também pode aprender muitas coisas para a nossa vida ao longo desse processo, né? Acho que também é enxergar que o aprendizado ele pode vir de múltiplas formas, né? Não só para um fim de executar alguma coisa no final. Exatamente, porque eu acho que mostra... tem muito uma questão, assim, de recompensa, eu acho, né? E aí, tem muito essa questão também dele aprender a controlar os impulsos para manter a honestidade,
né? Não aproveitar da generosidade alheia, respeito, né? Sim. Com o mestre, com a esposa do mestre, com os outros ceramistas, né? Tem toda muito essa coisa de relação social mesmo, sim, né? Sim. E uma coisa interessante, você comentou da esposa do ceramista Min, e o que eu achei legal também é que ela já não chega e, tipo, acolhe ele, né? É uma relação ali que vai sendo construída. E até seria uma coisa que ele ia rejeitar de cara, porque, como você falou, ele prefere trabalhar para então ser digno de receber um dinheirinho, ou então um alimento, etc. Então, achei também legal essa forma amena de começar uma relação. E não tipo, ai, tadinho, é um órfão, vem aqui, etc. Isso vai sendo construído, né? Vai sendo construído de uma forma bonita, porque realmente a gente vê que não é assim, milagrosamente... vem aqui, vou cuidar de você, Isso. garoto. Exatamente. Agora, uma coisa da capa, né, que a gente ia falar antes, mas eu falei, calma, que a gente fala durante o episódio. Você também percebe que o vaso, ele tá todo quebradinho? Sim. Eu achava por que isso, pra mim, isso tornou previsível a história. Pois é, eu tava achando... não, eu não posso falar do final, mas eu achava que ele ia construir o vaso de novo, ia ficar colando as pecinhas. Isso eu também pensei. Entendeu? Pensou Pensou também, spoiler, né? Mas eu também pensei. Então, mas o final não é esse, pronto. Mas aí eu fiquei tipo assim, não, acho que... Vai ser uma outra coisinha. E eu achei melhor. Também achei melhor. Porque acho que tem mais dele ali, tem mais do Orelha de Pau no modo como ele resolveu as coisas ali. Sim. Mas deixaram, né? Eu fiquei meio... Por que deixaram assim, né? Ficaram indicando uma coisa, enfim. Ficou muito... Também acho que ficou muito na cara, né? Ficou muito... muito objetivo, muito direto. Muito direto, a paisagem, exato. beleza, né, e tal. Bom, mas enfim, eu só queria ver o que você tinha achado da capa nesse sentido. Eu também achei. E aí, eu tava lendo no Kindle, né? E aí, enquanto eu lia, eu ficava pensando assim, gente, mas eu acho que a capa é assim. Eu acho que fica na minha cabeça. Aí, só que eu não voltei pra ver a capa. Eu deixei por isso mesmo. E daí, tá. Porque depois que eu fui pegar o livro na biblioteca, né? Eu comecei lendo ele no Kindle. Entendi. E ficava na minha cabeça, nossa, eu acho que é assim, eu acho que é assim. E realmente, minha memória não estava falhando. Sim. E acho que a gente poderia comentar um pouquinho mais sobre a cerâmica em si, né? Todo esse simbolismo que ela traz pra gente, né? A Keren já trouxe isso pra gente muito bem, mas nesse livro também, que parece que, na minha opinião, né? Um simples vaso, ele carrega ali... Nossa, ele carrega paciência, tempo, persistência, resiliência, carrega muito esforço, técnica, orgulho também, como a gente viu com o ceramista Min, né? Então, para mim, ele é meio que um resumo, assim, do que a vida é mesmo, né? Ela não vai ser bonita sempre, o vaso não vai ser lindo, maravilhoso, vai ter sempre um errinho. Mas o processo todo daquilo, a gente tira muitos aprendizados, né? Eu acho que a cerâmica, ela é uma arte que me mostrou muito isso. Esse respeito também com a natureza, o tempo das coisas. Tem até um trecho que ele comenta que parece que um vaso de cerâmica junta um trabalho manual humano com algo meio divino da natureza, algo meio etéreo, assim, em um só lugar. Então, pensar esse simbolismo, para mim, foi muito bonito. E eu quero fazer cerâmica agora também. Eu também. Eu falei pra Keren que eu ainda não consegui encaixar na minha agenda, mas isso definitivamente está nos meus planos pro ano que vem. Porque eu acho que essa temporada nossa também... foi muito interessante pra mim, assim, pessoalmente, de começar a refletir mais sobre essas questões de voltar pro analógico, de botar a mão na massa. Olha você! Sim, menina. De, sabe, se conectar com a natureza. Isso. Coisas assim, sabe? Sim. E esse livro, totalmente, né? Porque se passa no meio de uma aldeia, no século XII, que não tinha nada de tecnologia. E você vai acompanhando, ele acendendo fogo lá com as pederneiras, sabe? Sim. Muito interessante. E realmente, acho que esse processo todo da cerâmica mostra essa questão do ciclo da vida mesmo.
até numa questão assim de, por exemplo, como crescer dói, por exemplo. Porque começa a história com ele aí calejando os dedos. Sangrando né? a mão, E toda mesmo. vez que ele vai fazer, ele abre de novo aquele corte. E aos poucos isso vai cicatrizando, aos poucos ele vai se acostumando com essa dor, né? Então tem todo esse processo de que vai levar tempo ao tempo para o seu corpo se acostumar. Aliás, tem uma passagem muito bonita quando ele vai fazer a viagem, né? A trajetória dele. Então, aliás, eu achei aqui o trecho que ele fala sobre a viagem, na página 102. O Homem-Garça fala pro Orelha de Pau. Sua mente sabe que você vai para Sondor, que é a cidade lá onde ele tem que ir na trajetória dele. Mas você não deve dizer isso a seu corpo. O corpo deve pensar: uma colina, um vale, um dia de cada vez. Desse modo, seu espírito não se cansará antes mesmo de começar a andar. Eu achei, assim... Ele é muito sábio, né? Muito sábio. Porque se você for pensar em todo o trabalho que vai dar alguma coisa, realmente aí você já desanima e você nem começa. Perfeito. Entendeu? E o nosso podcast também é isso, né? Também. Nossa, eu falo muito, eu falo, gente, se a gente não tivesse, fala assim, não, vamos começar. A gente não tava aí há 2 anos. Sim. Né? Realmente. Outro trecho também que, pra mim foi encantador, foi naquele momento em que ele percebe que ele já entende em que ponto tá a argila. Ele entende o próprio segredo dele de identificar a argila, né? Que é aquele trecho do cervo, né? Isso. Parece que ele enxerga o que tava ali com ele o tempo todo, isso. E aí, aqui na página 81, ele fala o seguinte: sentia com as mãos. Olha que interessante, né? Então, não era qualquer outro sentido, era o tato. Não era a visão, a cor ou o cheiro, não. Era o tato, as mãos. A argila parecia boa, fina, lisa, maleável, mas ainda não estava pronta. Aí ele permaneceu imóvel porque ele ficou, nossa, então são só meus dedos aqui que conseguem identificar isso. Aí ele pensa, talvez mais uma drenagem ou 2 para ficar de não sei. Então ele também percebe ali que ele criou o próprio segredo dele, né? Da argila, do estilo dele, né? Que também o mestre tá ali ensinando de uma certa forma, né? Eu achei muito, muito bonito. Aí tem um ponto, inclusive, sobre isso, que eu acho interessante, como eu falei no começo, que às vezes tem uma certa falha. Enquanto com o Homem-Garça a comunicação é muito boa, né? Eles são muito companheiros, muito amigos mesmo, conversam, assim, de igual, né? Com o Mestre Mim já é diferente. O Mestre Mim não fala nada, o Mestre Mim é um rabugento que só dá ordens e você que se vire pra fazer do jeito que você me achar melhor. Eu não vou te falar o passo a passo. Aí tem um trecho na página 46, né? Que ele fala sobre isso, né? Que... Aqui, observando Mim... Não sabia porque Mim não explicava melhor o que queria. Os erros de Orelha de Pau custavam um tempo valioso ou desperdiçavam a preciosa argila. Então, assim, talvez, se ele fosse um pouco mais claro, né? Mas ele tem aquela postura de... até hierárquica mesmo. Sim. De não vou descer no seu nível. Pra te ensinar as coisas. Pra te ensinar as coisas. E aí, acontece isso que você falou. O Orelha de Pau, ele vai aprendendo por observação. E ele vai criando os próprios métodos, né? Até mesmo lá, desde o comecinho, no primeiro dia, ele fica revoltado, real, assim, porque é pré-adolescente, né, gente? Ele fica revoltado de ter que ir lá pegar a lenha. E aí ele começa a bater em tudo com força, lembra? Assim, então vai desperdiçando muita energia, fica muito cansado. E com o passar do tempo, que ele vai entendendo que, não, essa vai ser a função que eu vou ter que fazer por vários dias, então deixa eu otimizar esse processo. E aí ele vai melhorando, ele vai criando ali os métodos dele. É verdade. E a mesma coisa com a argila. Perfeito. Isso. É verdade, ele vai criando os métodos, ele vai criando as estratégias dele. E eu acho que tem muito a ver com a temporada como um todo que a gente está aqui, né? Porque o que a gente vem falando há vários episódios é sobre você observar o seu entorno para você aprender, para você entender ali onde você está. Isso é precioso, muito, muito precioso. Então, aí eu reforço aquilo que eu comentei de que o livro e a cerâmica também parece que é uma síntese do que a gente vem discutindo aqui, né? Muito. De você respeitar o tempo, observar e as coisas vão caminhando. É muito necessário nos dias de hoje, hein? Muito. E é um livro, como a gente falou no bastidor antes de começar a gravar,
que a gente leu tão rapidinho, assim, nem sente, assim, é uma leitura tão gostosa, né? Sim, e eu me surpreendi muito com o modo como a autora pesquisou muito a fundo, colocou as fontes também. Ela teve uma seriedade ali, né? Eu juro que eu dava mais ou menos por esse livro e eu fiquei muito, muito surpresa mesmo. Positivamente, graças. Eu também. Tem um outro trechinho, aí até nessa temporada também, a gente falou muito sobre essa coisa da contemplação, sobre dar tempo ao tempo, sobre se respeitar também, né? Respeitar as suas necessidades. E a gente, em vários livros que a gente leu aqui nessa temporada, a gente falou sobre a importância dos livros. E nesse livro aqui a gente também tem isso. Vamos lá para a página 87. Tem um trecho em que o Homem-Garça fala, em que ele... acho que não é o Homem-Garça que fala, é na narração mesmo, que fala aqui. Logo lá, quando o Orelhas de Pau agora já tá num ritmo mais frenético de trabalho com o Mestre Mim, e chega sempre lá em casa, né, debaixo da ponte deles, muito cansado e tal, né, e aí tem esse momento de, vamos dizer, de desestressar e de lazer, que é a conversa com o Homem-Garça, e muitas vezes ele não tem nem energia para conversar, então ele apenas escuta o Homem-Garça contar histórias, né, e aí ele fala aqui que ele gostava muito de ouvir essas histórias desde menino, né? E que havia histórias novas também, sagas sobre os heróis e heroínas da Coreia. As histórias eram uma distração muito necessária. Então, eu acho que a gente dá esse momento também, entendeu? De vamos fazer uma pausa, vamos ver uma narrativa, vamos sair um pouco da sua própria realidade, entrar numa realidade ficcional. E pode ser por entretenimento, pode ser, vamos estressar, pode ser para refletir. Sim, né? sim. E talvez a leitura ainda, ou então, enfim, você consumir histórias de qualquer forma, ainda é uma forma de você deixar um pouquinho o seu controle ali, e você tá experienciando o indeterminado, assim, o que está por vir, né? Sim. Então, acho que tira esse piloto automático também, né? Sim, e nesse trecho é bem interessante que ele falou, né? Ele tá tão cansado que ele fala, e deixa eu ver o que ele me conta e vai ser ótimo mesmo assim, né? E aí ele fica ali ouvindo, refletindo e aos poucos começa a relaxar e cai no sono, né? Então, assim, é imprescindível também na nossa vida ter esses momentos, né? Sim, sim. Por isso que é o que a gente fala, o difícil é encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. Tem que trabalhar bastante, mas também tem que ter esse momento de lazer, de distração, né? Sim. De não fazer nada. Nossa Senhora, é um grande desafio mesmo. Uma pergunta pra gente pensar, né? O que você acha que, por exemplo, pro protagonista, pro Orelha de Pau, o pedaço de cerâmica significa? Ou a cerâmica, vai? A gente pode começar pensando a cerâmica e depois o pedaço da cerâmica. Eu acho que a cerâmica em si, eu acho que em toda a história, ela representa realmente esse amadurecimento, né? As fases, as etapas, os processos. Mas eu acho que esse pedaço de cerâmica é a esperança. É a esperança de uma mudança, a esperança de um destino, né? Interessante. Porque ele, como par, ele não tinha um destino. Isso. Ele só sobrevivia, né? Na verdade, eu acho que ele, enquanto pária, o destino era ser um pária para sempre, né? Então, acho que quando ele coloca ali a escolha dele, a vontade dele de querer aprender, ele muda o destino dele. Para mim, a cerâmica como um todo é isso para ele. É um desejo dele próprio de mudar o rumo da vida dele, que está destinada ali, né, a ser. E o pedaço, eu também acredito que seja a cerâmica, aquela última gotinha de esperança para uma mudança. Sim, porque mesmo quando ele, na inocência de garoto, desperta esse desejo de vou fazer um vaso, que era esse o objetivo, vou fazer um vaso. Não era vou me tornar ceramista, eu vou fazer um vaso. Só que ao redor, no decorrer que ele vai seguindo esse objetivo, ele vai encontrando várias portas fechadas. Mas ele não desiste, ele vai continuando. Então, realmente, esse pedaço de cerâmica é essa esperança que nunca morre. Que ele continua persistindo até alguma coisa, né? Sim. Se abrir em frente. E esse pensamento dele, essa certeza dele de que aquilo tem um valor também, né? Ele não fala, é um pedaço de cerâmica. Não, é o pedaço de cerâmica, né? Sim. Então, para ele também tem
esse símbolo todo, né? É muito lindo. Esse é um muito livro lindo. cheio de simbologia, porque a gente já começa pelos nomes dos personagens, Sim. né? Porque o Orelha de Pau aí explica aqui que tem também a questão, primeiro, dele nascer na natureza, né? De qualquer forma, sem precisar ser semeado. E segundo, de estar podendo ouvir as coisas, tá ali invisível, né? E o Homem-Garça tem toda a questão, né, da aparência física, mas também da longevidade, né? Que Sim. explica aqui. E aí depois tem um trecho também que fala sobre a sabedoria, e aí de como o Homem-Garça gostaria de morrer e... Como é que é? Numa próxima encarnação, ser um animal com 2 sim. pernas. E aí o Orelha de Pau fala que deveria ser um coelho, então, né? Porque tem essa coisa da sabedoria, né? Sim. É bem interessante. Tem várias simbologias aqui, é muito legal. Para mim foi uma grande surpresa, super recomendo. Acho que nas escolas, né, com os pré-adolescentes, adolescentes, nossa, traz aí discussões muito, muito frutíferas, boas. Eu acho que alguns livros dela devem estar pelas bibliotecas das escolas, Eu né? também acho que sim. Até porque esse livro, como a gente falou no começo, ele teve várias reimpressões. Sim. Mas O que mostra que, né? Se você for olhar nas livrarias, às vezes ele tá esgotado. Mas acho que você encontra em bibliotecas, em próprias escolas também. Sim. Aí fica até a dica para quem trabalha em escola, né, com crianças, etc. Talvez tenha, né, a autora lá, talvez não esse livro, outro, mas essa abordagem dela parece que é muito interessante para fazer com os jovens, né? Fica aí também a dica do nome dela, né, como um todo. Eu acho que além também dessa questão toda que a gente falou do encontro com a natureza no livro, também tem uma coisa que fica naquele trecho que ele fala sobre confiar nas pessoas, né? Que as pessoas vão ser perigosas pelo seu caminho. Mas eu acho que traz essa ambiguidade, né? Assim como você vai ter pessoas que vai te atrapalhar, que vão te fazer mal, você vai encontrar pessoas boas, você vai encontrar pessoas generosas, né? Então, isso também é uma coisa que a gente vem falando aqui, né? Pode parecer que tá tudo, né, de cabeça para baixo, mas vamos manter ainda a esperança no ser humano. Exato. Acho que também... É o que a gente trabalhou muito essa temporada, né? Porque a gente trabalhou muito a sociedade, assim, o caos que tá, né? Mas ainda assim tem aquela pontada, não, ainda é possível, tem um caminho aqui que dá certo, né? Então, realmente, também tem esse otimismo durante o livro, né? Sim, acho até essa questão mesmo ecológica, né? Que o livro traz bastante a natureza. Que muitas vezes as pessoas pensam, o planeta já era, já acabou, vamos terminar de estragar, porque não tem mais volta. Vamos terminar de estragar, mas tem gente que pensa assim, porque já perdeu a esperança. E não, tem coisa para fazer ainda, não é? Perfeito, sim. Então, assim, conclusão, por mim, um livro que eu recomendaria até para adultos, eu não vejo só jovens lendo, até porque a gente se impressionou muito, e que eu com certeza vou fazer propaganda, assim, porque realmente é um livro que eu não conhecia antes de fazer os nossos levantamentos do podcast, etc. Então, eu virei fã. Quero ler os outros dela também. Eu também, já até peguei o Lotes da Campina. Porque eu achei, assim, muito, muito legal, muito fácil de ler, assim, você vai bem rapidinho, assim. Sim. E você se apega aos personagens, você se apega, traz muito, assim... esse carinho, você vê nessa... Porque realmente tem uma evolução, né, do personagem. Né? Você acompanha você vai tudo, acompanhando, é bem legal. E eu acho que para todo mundo ler e parar para refletir um pouquinho na paciência, no respeito ao próximo também, no respeito à natureza, né? No respeito ao tempo. E quem sabe, né, se interessar por fazer cerâmica também, como nós, em algum momento. Ou alguma outra forma de se reconectar com a natureza, de fazer algo... mais manual, né? Porque essa coisa do digital tá complicando a vida. Tá complicando a vida. Botar os pés no chão, né? É importante. Observar as arvorezinhas. Aqui em São Paulo tem algumas árvores pra gente observar, né? Sim, tem eu acho ar que fresco também, às vezes. Eu acho que também, assim, sentir um calor, né? Assim, do contato, sabe? Pele, você diz. Porque tudo muito distante também, né? É mesmo. Tudo online, EAD. Online. Esquece esse... É mesmo. Eu acho que essa temporada serviu pra gente refletir muito isso. Eu acho que todos os livros
encaixaram muito. Inclusive, a gente falou sobre esse livro. Depois eu pensei, gente, por que a gente colocou esse livro nessa temporada? Porque quando eu fui ler a sinopse, eu falei, sei lá, acho que não vai estar rolando. Mas quando eu li, eu falei, não, faz todo sentido, tá tudo certo. Quando eu comecei a ler, eu falei, putz, acho que a gente deu mancada aqui. Mas foi uma grata surpresa. A Denise e a Bruna do passado aí, de alguns meses, pensaram direitinho. Muito bom, muito bom. Acho que a gente vai, então, caminhando pro final. Sim. Né? Fica, então, a nossa super recomendação, né? Sim. E aí, essa temporada, então, a gente termina aqui. E aí, veremos agora a próxima. Vocês fiquem de olho que vai vir coisa por aí. Já estamos organizando. Isso. Aí tem o evento presencial em dezembro. Então, fiquem de olho também nas nossas redes sociais. Que a gente vai fazer um apanhado de tudo o que a gente trabalhou nessa temporada. Vai ter mediação de leitura. É sempre muito, muito gostoso ver Convidados que vocês vão adorar. Sempre, né? É sempre muito bom ter esse contato presencial com as pessoas. E, gente, agora vem uma informação, uma atualização, né? Para não dizerem que eu não falei, né? Encerrando essa temporada da LTI, também encerra-se a minha participação no Sarambam. Não chorem, não chorem. Assim, eu sou muito... Vamos chorar. Sou muito grata pelos 2 anos e meio aí, quase, né? Que a gente tem de podcast. Fora os anteriores que a gente planejou tudo, né? Foi realmente uma construção que a gente foi fazendo com o tempo. Agradeço todos os comentários carinhosos, a presença de vocês nos eventos. Eu acho que a gente, assim, da minha parte, eu acho que eu cumpri eu aprendi muita coisa e também realizei muita coisa, então eu estou muito feliz. Fica, então, esse aviso. Estou com outros projetos no Rio, etc. Então, eu vou focar neles agora, mas o Sarambam continua, né? Acompanhem a Denise e aí as nossas redes sociais, os nossos links, o site. Vai estar tudo continuando, tá bom? Sim. É isso. Eu vou fazer um agradecimento aqui, obviamente. Meu Deus. Né? Não chore, segura o lencinho também. Mas, obviamente, não pude deixar de te agradecer, de ter embarcado comigo nessa jornada, né? Ter comprado essa ideia maluca, que está dando muito certo. Sim, graças. E, assim, claro que a sua participação nessa construção, né? Do Sarambam foi muito importante até aqui. Só te pude desejar. Então, tudo de bom nos seus projetos futuros. Obrigada. Aí. Maravilha. E quem sabe, em algum dia, você venha como convidada em algum outro momento. Gente, não é mesmo? Será? Mas por agora, que você se encontre bem aí no caminho que você decidiu seguir. Tá bom. E vocês continuem com a gente, que vai vir novidades aí. Isso, sim. Tem muita coisa que tá aí por vir, né? Projetos, é isso aí. E a gente... É a vida e bola pra frente. E é o tempo, foi muito bom é o fluxo. Enquanto durou. Sim. Muito 2 aprendizado, anos. uma parceria maravilhosa. Sim. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada por terem ficado até aqui no episódio. episódio. Foi triste, mas a gente volta com mais podcast, com boas notícias em breve. Sim. Então é isso. Tchau, gente. Tchau.